Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo. A reapresentação é na segunda-feira para dar sequência à preparação para enfrentar o Galo Mineiro na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o técnico Roger Machado deverá contar com alguns retornos. Mas a grande novidade é um garoto da base, de 17 anos, que está trabalhando com o Roger Machado durante esta semana. Gabriel Vinícius vem sendo um dos destaques do time sub-20. Poderá ter em breve uma oportunidade na equipe principal. O Inter também espera o retorno de Ener Valencia. O atacante que está com a seleção equatoriana deverá ser utilizado na terça-feira contra a seleção do Peru. Pelo menos foi isso que antecipou o técnico Sebastião Beccacece, que protagonizou ainda uma polêmica, utilizando Ener Valencia em comparação a outros atacantes do futebol brasileiro. A gente fala sobre o mercado da bola. O América do México manda um emissário ao Brasil para tratar da compra do atacante Wesley. Enquanto isso, o Inter observa um movimento feito por um clube inglês, por um jogador que passou pelo estádio Beira-Rio e que pode ter impacto nos cofres colorados. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 8 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? A gente começa falando sobre o treinamento, ou o dia do Inter, que não teve treinamento. Foi um dia de folga para os jogadores do Internacional, que descansaram depois. O Inter se reapresentou na quinta, treinou quinta, sexta, sábado, descansa domingo, volta a treinar segunda, terça, quarta, para o jogo de quinta contra a equipe do Galo Mineiro. A gente tem falado sobre as possibilidades de retornos que o Roger Machado tem. O Ricardo Matias deve voltar, o Carboneiro deve voltar muito provavelmente, mas na tarde desse domingo eu gravei um vídeo aqui no canal sobre um jogador que ele vem somando ao elenco do Inter nos últimos dias. Eu falo do garoto Gabriel Vinícius, 17 anos de idade, meio-campista, canhoto de muita qualidade técnica, que tem sido a grande novidade dos treinamentos no CT Parque Gigante. Na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo reagindo a lances do Gabriel Vinícius com a camisa do Internacional. É só conferir aqui no canal para você já ser apresentado a este jogador de 17 anos que pode, ao longo dos próximos dias, ganhar uma oportunidade com o técnico Roger Machado, tá? Dito isso, um outro jogador que o Inter espera e que retorne para o jogo contra o Galo é Ener Valencia, que já está há algumas semanas lesionado. Ele teve uma lesão muscular na partida contra o Atlético Nacional de Medellín pela Libertadores da América, e desde então o Ener Valencia não entra em campo. Ele foi convocado pela seleção equatoriana, tem toda essa polêmica do Inter querer que ele fosse desconvocado, a seleção equatoriana bater o pé. Ele está concentrado com a seleção do Equador, e o Sebastião Beccacece, técnico da seleção do Equador, concedeu uma entrevista coletiva neste domingo, antes da partida de terça que o Equador tem contra a seleção peruana. E nessa entrevista coletiva, o Beccacece aumentou a polêmica relacionada a Ener Valencia, tá? Primeiro, ele saiu dizendo que não existe chance nenhuma de Ener Valencia ser desconvocado, que se ele está lá é porque ele é importante, que estão trabalhando para o retorno do Ener Valencia e que esperam que Ener Valencia esteja à disposição para o jogo contra o Peru, e isto é o que eles estão acreditando neste momento, tá? Que o Ener Valencia esteja apto para jogar contra o Peru e possa ser uma peça importante para a partida contra a seleção peruana. Essa foi a fala do técnico Sebastião Beccacece, que foi além. Ele disse que o Ener Valencia está muito bem e que vão esperar até o último momento e que esperam que ele possa estar no jogo. Mas ao falar sobre Ener Valencia e ampliar sobre a importância daquele que é o capitão da seleção do Equador para o time do Equador, o Beccacece fez uma polêmica com a safra e com a geração de jogadores do futebol brasileiro. Ele disse: hoje vemos o Brasil, e o Brasil não tem este atacante efetivo como nós que temos o Ener. Quando chegamos, e aí quando ele, Beccacece, chegou à seleção equatoriana, não tínhamos um atacante no ranking de artilheiros. Hoje o Ener está, fez 5 gols. Hoje se pergunta aqui, se ele não jogar, o que vamos fazer? Falando da importância do Ener Valencia para a seleção do Equador. Aqui ele está dizendo que o Brasil não tem nenhum centroavante da qualidade do Ener Valencia. O Brasil, que teve o Richarlison contestado no último jogo contra o Equador, depois entrou o Matheus Cunha.
BKSS coloca o Ener Valencia com um maior nível de efetividade do que todos esses. E um Ener Valencia que não consegue apresentar esse nível de efetividade nos últimos meses no Internacional, o que gera também essa preocupação. É claro que aqui o BKSS, ele tá jogando confete pro alto para cair nele, dizendo, pô, desde que eu cheguei o Ener Valencia tem sido um atacante decisivo. E de fato o Ener Valencia tem sido um atacante decisivo para o Equador. Mas a frase dele é forte e aumenta uma polêmica, né? Primeiro, de que vai colocar o Ener Valencia para jogar contra o Peru pela importância que o Ener Valencia tem pro time. E segundo, de dizer que o Ener Valencia está num nível acima dos atacantes do futebol brasileiro. Vai repercutir bastante essa fala, sem dúvida nenhuma, do técnico do Equador, o Sebastián BKSS, tá? Falando agora sobre o mercado de transferências, eu quero falar a respeito do atacante Wesley, que desperta o interesse do América do México, que enviou para o Brasil um intermediário, um empresário que vai ser o responsável por conduzir as negociações com o Internacional para a compra do jogador. O América do México vai vir para investir forte pelo atacante. E se chegar uma quantia desejada pelo Inter, é bem possível que esse negócio saia, tá? Se fala no valor de 12 milhões de euros a ser pedido pelo Internacional e que o América do México chegaria com uma quantia entre 9 e 10 milhões de dólares. Esta negociação, ela vai andar a partir de agora, nesta semana, com a presença deste intermediário aqui no Brasil. E principalmente depois de quinta-feira, porque o Inter enfrenta o Galo Mineiro na quinta-feira, o Wesley vai jogar essa partida, o Roger conta com o Wesley, mas depois a gente vai ter um período de 1 mês de janela. E aí os negócios eles vão acontecer e esse negócio é um negócio que deve evoluir. O América do México já enviou um empresário aqui para o Brasil para tocar essa negociação e a gente pode ter novidades nas próximas semanas a respeito desse interesse do América do México pelo Wesley, que pode deixar uma grande grana no Internacional. Existe uma outra negociação que o Inter está de olho que não tem exatamente a ver com o Inter, tá? Eu explico. O Wolverhampton está buscando um zagueiro canhoto. É a prioridade deles para essa janela de transferências agora de metade de ano, né? De troca de temporada. O Vitor Gabriel é um zagueiro que vem sendo monitorado pelo Wolverhampton, tá? Inclusive, emissários do clube inglês estiveram aqui em Porto Alegre durante o Campeonato Gaúcho para assistir o Vitor Gabriel jogar. Ele foi um dos destaques do Inter no Campeonato Gaúcho, um jogador que está muito valorizado e está na mira também do Wolverhampton. Mas a imprensa inglesa está afirmando que o Wolverhampton está por fazer uma investida em outro zagueiro canhoto, que também jogou aqui no Internacional. Robert Renan, que teve uma passagem desastrosa pelo Inter em 2024, seria o jogador que o Wolverhampton gostaria de ter no seu plantel. O Robert Renan, ele está no Al-Shabaab da Arábia Saudita, tá? Ele foi emprestado pelo Zenit para o Al-Shabaab, o Inter rescindiu o contrato dele de empréstimo, e o Wolverhampton agora está monitorando a situação do Robert Renan. E por que isso interessa ao Inter? Porque o Inter recebe sondagens em relação ao Vitor Gabriel e tem a expectativa de receber propostas pelo Vitor Gabriel agora da metade da temporada. Se o Wolverhampton for no Robert Renan, essa proposta não vai chegar no Vitor Gabriel. O que pode se considerar ruim, pode se considerar bom. Dos jogadores que o Inter pode vender, aquele que o Inter mais gostaria de vender na metade da temporada, muito provavelmente é o Vitor Gabriel. Pelo fato de que a reposição ao Vitor Gabriel já está pronta no plantel, que é o Juninho. O Vitão, por exemplo, não tem uma reposição tão imediata. Então, é algo que o Inter está observando, porque esse movimento do Wolverhampton vai impactar no Internacional em relação a propostas que podem vir pelo Vitor Gabriel, o zagueiro, que foi uma das descobertas deste ano de 2025. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Teremos odds nesta segunda-feira de jogos espalhados pelo mundo. Teremos eliminatórias da América do Sul nesta terça-feira, mas na segunda temos eliminatórias da Europa. Cazaquistão e Macedônia do Norte, Bélgica e País de Gales, Croácia e República Tcheca, Estônia e Noruega, Ilhas Faroé contra Gibraltar, Itália e Moldávia, jogos dessa segunda-feira. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!